Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus adultos reborn! Está começando mais um programa Rolê Sério nessa terça-feira, dia... Hoje é terça-feira? Terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Bom dia para todos, todas, todos com X. Está começando mais um programa Rolê Sério aqui no ICL Notícias. Aqui nos canais Eduardo Moreira, para a internet, para as redes sociais, para o Brasil, para o mundo. Na TV aberta para a PAP TV, direto de Porto Alegre e Sobradinho. Você que está ouvindo este programa, depois na reprise às 4 da tarde, antes do ICL Calvo e Criança. Para você que está assistindo este programa no Spotify ou no YouTube, em qualquer momento da existência humana na Terra. Jair Bolsonaro vai em cana, hein? Tô avisando. Você viu primeiro aqui, bota a sirene da polícia aí, Vitão. Vai ter prisão. Jair Bolsonaro vai em cana, vai pra cadeia. E nós vamos explicar por quê que o Jair Bolsonaro vai pra cadeia, porque tem uma investigação aberta. O Vitão desistiu dos áudios, não vai fazer mais hoje. Aí, chegou. O Eduardo Bolsonaro vai ser investigado. PGR pediu, o Xandão aceitou. Vai ter ruim aí, eu tô sem tênis. O Caio Marinato tá fazendo... Entra aqui, Caio Marinato. Caio Marinato tá fazendo um making off do programa aí, ó. Making off do programa. Obrigado. Agora pode sair do meu programa. Obrigado. Vamos falar sobre o novo técnico da seleção brasileira, vamos falar sobre o impeachment do presidente do Corinthians e vamos falar sobre uma neta que roubou o avô e colocou a culpa no Lula. Faz o L agora, ao vivo, 11 horas e 34 minutos. Bom dia pra você, meu menino Vitão. Sentiu minha falta? Eu não vi ontem porque eu estava voltando do Rio de Janeiro, Vitão. Bom dia, William. Senti muito sua falta. É isso, meteu mais um atestado, né? Segunda-feira, complicado. Mas tudo bem, vamos lá. Você tá mutado, senão eu vou duplicar aqui. Então daqui a pouco eu volto seu áudio. Você vai ficar só falando. Mas no Vitão Indica de hoje, eu trago uma dica de um coletivo aqui da Zona Leste, chamado Gueto Futurismo, que é um coletivo muito bom, que faz rolês de house. E eles têm esse EP no Spotify, chamado Gueto Futurismo também. E é isso, essa é a minha recomendação de hoje. Bom dia, Will. Posso falar? Tô liberado? Muito obrigado. Vocês aqui no chat, só tem traíra nesse chat, mas tudo bem, ainda assim eu gosto de vocês. Ele que veio ontem, que vem sempre, porque ele só trabalha 1 hora por dia, então é óbvio que ele vai vir. Bom dia pra você, Guga Noblat, tudo bem? Príncipe William! Duplicaram minha voz. Eu tô ouvindo 2 vezes. Não, tá ouvindo uma só já. Ih, tá ruim a técnica aqui. Agora tá. Mas enfim, tô ouvindo minha voz 2 vezes. Minha voz é linda. Sanduíche, ishi. Mas 2 vezes é exagerado. Agora parou. Lindão, é muito bom te ver, viu? Tava sentindo sua falta. Falei, quando será que o Príncipe William volta dessa vez? Tava realmente sentindo sua falta. Que bom que você tá aqui. Não sei se foi pelo Palmeiras, pelo vexame do Palmeiras, que você preferiu sumir esses dias, mas seja bem-vindo, tá? O pior de tudo, Guga, é que eu fui na torcida do Vasco, ver o jogo do Vasco, o Vasco perdeu. Aí voltei pro hotel, o Palmeiras perdeu também. Eu não dei muita sorte. Fui de vascudo lá ver o jogo do Vasco e Fluminense no Maracanã. Não dei muita sorte pros times que eu torci esse fim de semana. Mas tô torcendo pro Bolsonaro agora, pra ver se eu dou azar pra ele também. Dito isso, pegando fogo. Estamos no nosso Pegando Fogo, Guga Noblat, porque Eduardo Bolsonaro vai ser investigado. O Dudu Bananinha, como é conhecido nas redes sociais, o Dudu do Pendrive, virou alvo de uma investigação por atuação contra as autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Ele pediu licença do mandato, foi para os Estados Unidos, né, para atacar a democracia brasileira, e aí virou alvo de um inquérito autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado de agir no exterior para pressionar o governo Trump e aplicar sanções contra o Moraes e contra o STF. A PGR diz, Guga, e você que está assistindo este programa, que o Dudu estaria tentando intimidar investigadores, ministros do STF e prejudicar o julgamento da tentativa de golpe de Estado. O Moraes determinou ouvir testemunhas, inclusive o próprio ex-presidente, que já disse que banca o Dudu nos Estados Unidos,
e o próprio Eduardo por escrito, já que ele está fora do país. Ô Guga, essa história é muito doida, assim, porque é aquela história. O cara fala, olha, eu vou roubar um banco, viu? E a polícia vai me prender por perseguição. Aí o cara vai e se filma na frente da agência. Ó, tô aqui com o fuzil. Vou roubar o banco agora, hein? Tô roubando. Aí ele entra na agência com o fuzil, os caras falam, tá preso. Fala, viu? Eu avisei que a polícia ia me perseguir. Guga, o cara foi pros Estados Unidos pra pedir golpe contra o STF. O pai do cara, ele é o principal investigado na história, o principal réu do processo, o líder da organização criminosa. Esse peru do Bolsonaro... E aí é óbvio, Guga, que ele ia se dar mal. Assim, é o tal do cavou o pênalti. É óbvio, meu irmão. E aí, pra ajudar a situação do Eduardo, semana retrasada, o Jair deu uma entrevista falando, não, sou eu que banco o Eduardo nos Estados Unidos, é eu que tô pagando as coisas lá, por isso tô sem dinheiro. O Rogério Marinho lá, o senador foi lá e falou, não, vamos pedir pix pro Bolsonaro, que ele tá bancando o Dudu. Ou seja, o principal investigado na história, o líder da organização criminosa é o Jair, pai do Eduardo. O Eduardo está nos Estados Unidos, bancado pelo Jair, pedindo para que autoridades estrangeiras sancionem o ministro. O STF não é o ministro. Isso aí, ô Guga, você que gosta de futebol, começou o jogo, tem aquele jogador que é muito bom do outro time, você manda o seu zagueiro, dá um rapa nele com 30 segundos de jogo, e aí os outros falam, caralho, os caras vão bater, mano, vamos entrar mais suave aqui na bola, porque senão a gente vai apanhar também. É mais ou menos isso, sanciona o Xandão para que os outros ministros fiquem cabreiros e falem, peraí gente, vamos voltar um pouco para trás aqui, senão vai dar ruim para nós. E aí é óbvio que o STF abriu uma investigação e é óbvio que o Eduardo vai ser denunciado e vai ser condenado nesse processo quando o processo andar. E eu acho, minha modesta opinião, Guga Noblar, Jair Bolsonaro tinha que receber hoje uma visita da PF, colocar um par de algemas e levar ele preso, prisão preventiva por estar tentando interferir no curso das investigações e do processo contra si, Guga. Baixo cacete. Quem é que tá bancando Dudu, o sabotador Bananinha, dando seu rolê nos USA para exatamente pedir sanções ao Brasil? A princípio tinha até sanção econômica. Pegou mal, agora é só sanção contra o Xandão. Mas ele estava querendo, inclusive, sabotar a economia do Brasil. Essa turma de patriota, esse patriota exemplar que está ali, portanto, falando mal da nossa justiça para interferir num julgamento que envolve o pai dele, está sendo bancado pelo Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro faz parte dessa tramóia, dessa investida contra a justiça. Isso é um claro atentado contra a justiça do Brasil, uma maneira de intimidar, de tentar calar, de tentar desviar a rota de um julgamento. Só que o Xandão não está se intimidando. Quando o Alexandre de Moraes aceita o pedido da PGR em processar, né, o Eduardo Bolsonaro por estar tentando contra a soberania do Brasil, ele dá um claro sinal de que não vai arregar, não adianta fazer pressão. Se ele não aceita, fica óbvio que ele está temendo por conta dessas represálias. E quando ele vai lá e coloca adiante esse processo, é um sinal de que ele não vai, obviamente, ceder. E a gente conhece o Alexandre, o Xandão não cede. Quem vai se dar mal vai ser o Dudu. Mas o Eduardo Bolsonaro faz isso tudo pensado. Nada é aleatório. A intenção dele, claro, é posar de mártir. Desde quando ele saiu para os Estados Unidos, a gente já está cantando essa pedra. E agora está aí. Ele bateu no peito, disse que era perseguido, que poderia parar na prisão sem nenhuma investigação contra ele. Agora ele implorou tanto que ele conseguiu a tal da investigação e tem uma grande chance, quem sabe, até de ser preso um dia por conta disso, ou pelo menos acabar sendo condenado e pagando de alguma maneira por conta disso. E o pai dele se enrosca ainda mais com a justiça do Brasil. Agora, para ele, a intenção, obviamente, é voltar como o herói da direita ao Brasil logo mais. E quem sabe se candidatar ao Senado lá em São Paulo ou à presidência da República, o que seria um desastre absoluto. E o Valdemar da Costa Neto, do PL, já deseja isso sim. Deseja candidato. O Yuri Jack pergunta qual é o Instagram do Fictão. Acha aí, irmão. Seja FBI, investigue.
A Suelen Ferreira diz banana de pijama na papuda. O César Augusto, o cara cometendo um crime atrás do outro e mete essa que está sendo perseguido. O Marcos Campos diz, peço desculpas, mas cheguei atrasado. Tá perdoado, Marcos. Você veio, tá perdoado. A Jordana Lima, Will, meu amor, te amo, também te amo, Jordana. O Eli News. O William tá com muito boleto, né? Tá em todos os programas. Irmão, aqui o meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Apesar de uma fake news aí que eu não trabalho, é completamente mentirosa, porque vocês sabem que eu trabalho mais que o homem da cobra. A PS Inês Amazides diz Dudu cabeça de Ozempic. A Bevarito fala tá demorando Xandão. Inclusive, Guga Noblar, como eles não gostam de apostar pouco, os caras estão dobrando a aposta. Em entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, da revista Oeste, o Eduardo Bolsonaro ameaçou os policiais federais que possam tentar cumprir o mandato contra ele. Põe aí. Agora, eu acho que com a clareza de que esse momento se aproxima, os policiais federais que porventura não sei, foi o Rômulo Dias que botou, só peguei assim. Ou do Paulo Gonet, para achacar, para extorquir, para extorsionar Jair Bolsonaro ou qualquer outro tipo de pessoa, vocês saibam que vocês também vão entrar na mira aqui dos norte-americanos. Ô Guga, e não que eles não tenham histórico, né? Lembra o que aconteceu quando foram tentar prender o Roberto Jefferson? Claro, o Roberto Jefferson devolveu até com dinamite, jogou granada. Dinamite também não, ele calma lá. Não granada com explosivo, mas a granada de efeito moral. Ele jogou, ele deu tiro, ele tentou de fato responder na base da violência e respondeu. Isso é o bolsonarismo, é um bando de alucinado. O Lula ficou quase 2 anos trancado, se dizendo injustiçado e perseguido por um juiz suspeito. Isso depois se provou, inclusive, que ele foi perseguido por um juiz suspeito que atuava em conivência com procuradores suspeitos. Isso aconteceu, de fato, e o Lula ficou mais de 500 dias preso, dizendo que era injustiçado, e saiu depois com a justiça indo lá e abrindo a cela dele e dizendo que ele foi, de fato, perseguido por um juiz suspeito. O Sérgio Moro foi considerado um juiz parcial. Isso tudo aconteceu. E o Lula ficou 500 dias preso. Ele aguentou. A direita é isso. É um bando de alucinados jogando granadas de efeito moral ou indo para os Estados Unidos para tentar sabotar o próprio país. A gente está vendo que o Eduardo Bolsonaro, ele aprendeu com o papai dele. Como ele não tem... Esse peru do Bolsonaro... para se promover, ele vai ter que se promover na base da perseguição do Xandão. O papai dele também se promove em cima da suposta perseguição do Xandão. Mas ele aprendeu com o pai. O pai... Ih, travou. E A quem interessa calar o Guga Noblar? Ah, não, voltou. o pai foi a facada, o filho agora é a perseguição do Xandão. E assim eles bancam a vítima. Vamos dar uma aumentada nessa banda de internet aí. Ô Lígia, eu sei que você não resolve nada aí, Lígia. Dá uma aumentada na banda aí, bota mais 100 mega. Eu pago. Sabe o que é, na real? Que paga a diferença? É que o computador, eu vou até tentar arrumar isso, mas o computador, ele só aguenta 100 mega. A casa tem uma internet gigantesca, aquelas da vida. Ou seja, tu tá reclamando do equipamento do CL que eles mandaram pra você. Tu tá achando Não, mas é o que todos. Aí isso. eu fui ver os outros computadores daqui, até o MacBook eu não olhei. Mas enfim, os 2 outros que eu olhei também. Só o teu computador tem isso, marca, Guga? não. Não pode. O ICL é sem patrocínio. É. Só o teu computador tem isso. Nenhum tem, só o teu. Não, pior que só os muito modernos que já recebem toda a internet da casa. Os velhos você tem que adaptar. Meu notebook pesa 25 quilos. Eu não posso nem sair com ele de casa. E ele pega lá 1 giga de internet. Isso aí Pega? Mas é uma coisa simples de adaptar. Eu vou levar na feirinha do Paraguai. Vai com tempo. Tem tempo, Guga. Você tá aqui fazendo esse programa há quantos anos? 2? Não, mas vai com tranquilidade. Eu trouxe técnico, eu trouxe tanta gente pra cá, mas aí eu descobri... Bons técnicos, aparentemente, né? Bons técnicos. E mesmo assim Não, não o único conseguiu que instalar falou o isso, o Davivo falou, até os computadores só recebem 100 mega e pelo jeito é isso. Bom, enfim. O problema é do computador que eu arrumarei em breve, mas... O problema é de uma peça atrás do computador. Tirar, resolve. Uma peça. A peça azul, nesse momento. Essa que mexe no computador. Isso, uma peça azul. Guga, a família inteira foi para as redes sociais chorar, né? Fazer o mimimi. Ó, põe o Dudu Bananinha aí, o tweet dele. Aí, ó.
Quase me convenceram. Onde estavam quando o Clesão foi assassinado? Assassinado por quem, gente? Quando estavam e ainda estão condenando senhorinhas desarmadas até 17 anos de cadeia? O Flávio também fez um post reclamando aí, ó. Imagina o que se passa na cabeça do Trump ao tomar ciência de que Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por tentar induzir o governo americano. Quer dizer que todo aparato de inteligência, informações e estratégia global pode ser manipulado por Eduardo? Sim, pode. Não vou nem ler o resto. Passa pro Carluxo, que é sempre mais legal. Tweet do Carluxo. Aí. Forçaram o exílio com uma cristalina armação sobre apreensão de passaporte e até coisas piores para um pai, uma mãe, 2 crianças e todos os outros que estão fortemente ligados. Separaram famílias que se amam, fizeram piadas com a situação e isso só aflorou ainda mais os laços e instintos familiares de todos. É verdade, a Michelle então adora todo mundo. Tudo visto aos olhos de todos, em diversas entrevistas. E agora intimidam um pai que se preocupa com o filho, criando uma possibilidade fajuta de algo criminoso. Hoje, entendo por que fazem o que fazem. Está claro que para vocês, família nunca foi nada. Tenho pena de suas esposas e filhos. Diz Vai aí, caçar uma rola. no carluxismo cultural, eles fazem, né, como você falou, o que faz de melhor, né? O Carlos faz o mimimi, o chororô, né, da família. E o melhor, Guga, aí eles apelando para os direitos humanos. Irmão, os caras foram receber joia que depois venderam do patrimônio público brasileiro, do príncipe da Arábia Saudita, do cara que manda torturar jornalista, esquartejar jornalista em embaixada, Guga, do cara que manda dar chibatada em mulher. Esse aí, os caras vão denunciar o direito. Fica tranquilo, manda e-mail agora. Pera aí, gente, o Guga vai terminar de mandar o e-mail. Fica tranquilo. Pronto? Mandou? Tô procurando a frase do Jair Renan. É assim, ó, direitos humanos ele falou também? o caralho. Ele falou literalmente isso. Direitos humanos é o caralho. Jair Renan, na sua primeira fala, uma das suas primeiras falas como vereador em Balneário Camboriú. Não vem chorar. Balneário Camboriú, é assim que fala, né? Balneário. Esse lugar de playboy aí, lá de Santa Respeita a Catarina, minha cidade. que elegeu mais um filhinho de papai, Jair Renan, que foi lá e disse isso. Direitos humanos é o caralho. Então, é isso. Que você repete mais uma vez. Você falou pouco. Tá pouco pra censura. Isso, vai, mais uma. Porque a Márcia tá assistindo e você falou pouco. Não, mais uma vez. Isso é jornalismo. Porque Tira isso é o uma caralho frase, da boca, um coach. Isso é um coach do Jair Renan. Jair Renan, porque ele tá o quê? Representando a família que sempre atacou direitos humanos. Bandido bom, bandido morto. Essa é a frase que eles viralizaram. Agora, quem é o bandido? Quem é o criminoso? Quem é a pessoa que está sendo acusada aí de ser um golpista? Não só um golpista, essa é uma das acusações. É você, é a turminha do Bolsonaro. E claro, Carluxo tá lá. Peru do Bolsonaro. Tentando fazer o que eles fazem, que é criar uma narrativa fake. O papel do Carluxo é esse, é de espalhar fake news, é de ser um troll. Carluxo é um troll que deu certo, porque é filho de alguém que se elegeu presidente. Mas ele não passa de um troll de internet. Não é uma pessoa genial, não é uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa bem informada, é só um troll que sabe disparar ódio, que sabe espalhar mentira, e tá aí mais uma vez fazendo isso, atacando o Alexandre de Moraes. A intenção do Eduardo, claro, é pousar de vítima, é a facada dele, é o jeito dele agora se tornar aquele que vai ficar com o legado do pai, quem sabe. Então ele vai aproveitar isso de todas as maneiras e vai provocar mais. A gente vai ver uma escalada disso aí. O bolsonarismo vai usar, infelizmente, essa história para se promover. Foi? Tá tranquilo? Você quer falar mais um pouco? Tá, pouco. Olha, a audiência aumentou, então tá tudo bem. Tá aumentando mesmo, Vitão? Aumentou. Vamos fingir que sim. Não, aumentou. Tá no 60. Pelo menos no ICL aqui, no... O pior é que aumentou mesmo. O pior de tudo é isso. Deixa ele falando então, deixa ele falando. Bota ele na tela. Fala da sua vida, Guga. Conta aí da sua vida. Aproveita o momento para mandar um beijo, um abraço para Eliane Ribeiro, que está aqui pedindo um Zoom, o Bad Dog, e lembrar a todos, né, que você poderia inclusive fazer isso, Príncipe William, que a gente está participando do Prêmio Best. Então daqui a pouco, lembre a turma que a gente pode sim... Lembra aí agora, aproveita, lembra aí. Faz uma publi, você que não faz nada nesse programa.
Eu e o Príncipe William, nosso querido príncipe, estamos disputando o Prêmio Best em 2 categorias. Na categoria jornalista influenciador, tem eu e o Príncipe William. E na categoria jornalista de opinião, tem o Príncipe William. E na categoria influenciador de opinião, tem quem vos fala. O Príncipe William está influenciador de política. Eu estou influenciador de opinião. E jornalista, influenciador, nós dois. Vão lá e votem. Sentem o dedo. Vai lá e mostrem a força da nossa comunidade do rolê. Mostre a força da sua dedada. Eles Dedadinha. apertaram o botão. Aquela dedadinha potente que vai fazer a diferença nesta competição. Vai lá, galera. Vota. Vamos mostrar a força, claro, do rolê e do ICL. Que a gente é poderoso. A gente sabe que vocês são poderosos. Então vamos lá e dar uma moral para o Príncipe William e para mim, Guga Noblar. Vamos lá. Já votou. Rosália já votou. Alba Evaristo tá aí. Gata progressista. Amamos vocês. E vamos seguir aqui falando do que interessa. Né? Porque eu quero continuar fazendo a audiência crescer. Vamos lá. Guga Noblar, sabe o que cresceu aqui agora, nesse momento? A minha esperança é que o Brasil conquiste o Hexa! Ei! O Carlo Ancelotti fez sua primeira convocação, foi apresentado oficialmente ontem. A seleção brasileira vai enfrentar o Equador dia 5 de junho em Guayaquil e o Paraguai no dia 10 aqui em São Paulo. Inclusive, sexta-feira tem amistoso da seleção feminina aqui em São Paulo, na Arena do Corinthians, lá na Zona Leste. Irei no jogo. Belíssima opção para você aí. Dica esportiva. Se você que for de São Paulo, vá prestigiar as meninas da seleção brasileira contra o Japão. Dito isso, Guga, o treinador italiano divulgou uma lista com 25 jogadores e o menino Ney tá fora. Quem diria, né? Depois de fazer 2 jogos nos últimos 6 meses, o menino Ney está fora. Entre as novidades da seleção brasileira estão o Alexandre do Lille, o Andrei Santos do Strasbourg, o Hugo Souza do Corinthians, que foram surpresas nesta lista. O goleiro Hugo, inclusive, acompanhou a divulgação da lista e emocionou a todos com a sua reação, a saber que estava sendo convocado pela primeira vez para a seleção principal. Vamos ver a emoção do Hugo. Tem que chorar. Nossa, ele estava esperando a convocação, a esperança de ser convocado. Por quê? Quem que tinha né? Ninguém imaginava. É porque ele estava na pré-lista, Guga Noblar, de convocar. Estava na pré-lista do Carlo Ancelotti. Ele convocou 7 jogadores que atuam no Brasil. O Flamengo tem 5, Palmeiras e Corinthians tem 1 cada um. Palmeiras com o Estevão e o Corinthians com o Hugo, que nós estamos vendo emocionado ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasiliana, que agora fala assim, que é a seleção. Mas, Guga, vou aproveitar que estamos falando de Corica, que está na tela, falar do Corinthians, o nosso rival, meu e seu, né? O nosso rival, Guga Noblar. Ontem, finalmente, teve um desfecho da situação do até então presidente Augusto Melo. Estava marcada uma votação sobre o impeachment, mas durante a tarde ele veio a público e renunciou ao cargo de presidente. Ele diz ser inocente de todas as acusações, mas mesmo assim a reunião foi mantida e os conselheiros afastaram ele. 176 votos a favor do afastamento, 57 contra, 1 branco, 1 abstenção. O pedido de impeachment voltou à pauta após o indiciamento do Augusto, do agora ex-presidente, que acusa ele, pela Polícia Civil, claro, né? Que acusa ele de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro, tudo relacionado à antiga patrocinadora master do Corinthians, a Vai de Bet. Quem vai assumir a presidência do Corinthians, Guga, é o Osmar Stabile. Quem é o Osmar Stabile? Tem uma matéria do DCM publicada hoje. O Osmar Stabile tem uma longa trajetória no clube, né? Mas ele se tornou conhecido nacionalmente em 2019. Foi revelado que ele teria sido um dos financiadores de um vídeo em comemoração ao golpe militar de 64, compartilhado nas redes sociais da família Bolsonaro. O Stabile declarou que o período representa uma narrativa singular e argumentou que as Forças Armadas daquele tempo teriam impedido males políticos ainda maiores do Brasil. Aparentemente, o Clube do Povo está fechado com a extrema-direita, Guga, porque o sujeito aí não é exatamente um democrata, o Osmar Stabile, o que vai
ao encontro, ou esse caso é de encontro, vai de encontro, que é contra, vai de encontro com a história do clube, né? Já que o Corinthians é um clube que lutou pela democracia, lutou pela redemocratização, tem jogadores icônicos que lutaram pela redemocratização, o Dr. Sócrates, a tal da democracia corintiana foi um movimento importante nesse sentido, e parece aí que o novo presidente não está exatamente alinhado com essa tradição democrática dos nossos co-irmãos, né, do Curica. Não tá. Qual é o time de futebol de Balneário Camboriú? Primeiro lugar, respeita a minha cidade. Segundo lugar é o Barra Futebol Clube, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. Espero que Barra tenha um presidente sangue bom. Não, ele é gente boa, inclusive eu já ganhei camisa do Barra, os caras são gente boa. Gente boa mesmo. Que bom. Esse sujeito não merecia ser presidente de um time que tem a história do Corinthians, né? Merecia presidente de lugar nenhum, na verdade, né? Não, nenhum. Ele zoar algum time, mas nenhum time merece um cara desse. Quem é a favor, quem é viuvinha da ditadura, a gente sempre vai desejar o pior para essa pessoa. É mais um aí que faz parte dessa turma golpista, porque não tem como ser mais golpista do que isso. Viuvinha da ditadura militar. E o Corinthians, o Augusto Melo melou, né? O Augusto Melo melou a imagem. Melou a imagem do Corinthians. Que cara mais engraçado. Não resta nada a não ser mudar de presidente e que tirem logo esse vice também, que se faça uma eleição. Tem que ter alguém ali que realmente seja referendado pela torcida, pelos diretores, por quem, enfim, faz o Corinthians ser o que é. E não é esse vice, provavelmente, que representa de fato o Corinthians. Então, que se chegue logo a uma nova eleição. E na CBF teve também, né, o presidente da CBF junto com o Carlo Ancelotti. Ele deu sorte, porque ele foi eleito, né, o Chaúde, eu acho que é Chaúde que fala, né? O nome dele é meio estranho, é com X. Ele foi eleito e no momento em que chega o Ancelotti, então a chegada do Ancelotti ofuscou um pouco, né, a história desse Chaúde, que é um herdeiro de federação, digamos assim. O pai dele comanda a Federação de Futebol de Roraima há 42 anos. O cara é um imperador praticamente, o cara não sai. 42 anos. E quem na eleição da CBF tem pesos diferentes. O clube, o peso de um voto do clube vale menos do que o peso do voto da federação. No fim, quem acaba decidindo a eleição são as federações. Uhum. E dessa vez, enfim, venceu a de Roraima, não venceu a de São Paulo, que queria também, mas tá na mão a CBF de alguém que não é do futebol, é um médico, herdeiro de federação, enfim, que tem inclusive um processo de improbidade administrativa quando estava à frente de um hospital. O hospital que ele dirigiu teve suspeita lá de grana que foi investida de maneira errada. Então, não sei se a gente vai melhorar muito os rumos da Confederação Brasileira de Futebol, mas pelo menos o técnico agora a gente tem. E olha, só dizer antes de mudar de assunto que o César Augusto votou em você, príncipe, e também votou em mim, e colocou a tia dele para votar, a tia Volba. Obrigado, Volba. Obrigado, Vitão. Deixa ele sem áudio. Ô Guga, a gente tem 2 vídeos legais também do novo presidente do Corinthians. Primeiro, é um dele cantando. Bota aí. Vai Corinthians, vai todo poderoso Timão. Não para. Para de ser campeão. Ele parece o Bolsonaro. Inclusive o César Degani, o nosso editor aqui do ICL, falou que ele é a cara de um irmão do Bolsonaro. Parece o irmão do Bolsonaro, não parece? Muito parecido. Põe aí agora ele fazendo embaixadinha com papel higiênico. Que também é outro vídeo maravilhoso. Cadê? É uma mistura de Bolsonaro e Tarcísio, porque tem umas isso na cara. Põe aí. Não tem esse não. Tem não? Ih, a Letícia não pegou. Mas enfim. Perdão. Tá perdoada. Enfim, já falamos muito de Curica. Vamos pra onde? Cara, depois que você foi pro Rio, você tá mais simpático com cariocas. Nem te conto o que eu fiz lá. Essa história é muito boa. Ô, Guga, uma neta roubou o dinheiro do avô e botou a culpa, sabe em quem? No Lula! Uma mulher de 35 anos de Ponta Grossa, foi indiciada por estelionato contra idoso
após desviar cerca de R$200 mil do avô, de 87 anos, incluindo aposentadoria, empréstimos e até um precatório de R$123 mil, Guga. Quando o avô questionou o sumiço do 13º, ela simplesmente falou, foi o Lula que cortou. Ela estava roubando o dinheiro do avô desde 2021, quando ela passou a cuidar das finanças do idoso. A golpista não teve o nome divulgado, ela não trabalhava, usava o dinheiro para sustentar e ainda inventou uma funcionária fictícia da Caixa, a tal da Jéssica, que ligava pro velho falando dos bloqueios para enrolar o pobre do velhinho. O esquema começou a cair por terra quando um dos filhos do idoso descobriu que o IPVA do carro estava atrasado há 3 anos. Ao consultar a conta bancária do vovô, viu que a conta estava zerada. Transferências suspeitas e empréstimos em nome do avô sem autorização também estavam registrados lá. Segundo a polícia, ela recebia a aposentadoria do avô todo mês, dava uma parte para ele e dizia que o resto estava guardado. A suspeita foi indiciada por estelionato e também responde pelo caráter contínuo do crime. Uma vez que os golpes foram aplicados durante vários anos, Guga. Ou seja, roubou dinheiro e meteu na culpa. O pobre do Lula, que foi no hospital ontem, inclusive melhoras ao presidente, já tá melhor ao presidente. O presidente passou mal, como disse César Calejão, mas já está bem o presidente Lula. E aí, Passou mal. recebendo a culpa do pobre do roubo do velho Lula. O Lula não, Lula. Inacreditável, velho. O nome da pessoa é Jair Bolsonaro. É da escola Jair Bolsonaro, ou Sérgio Moro, porque também a escola Sérgio Moro usou muito essa desculpa do Lula. Essa turma adora culpar o Lula, né? A culpa é do Lula. E aí a gente está vendo mais uma vez o Lula pagando por aquilo que ele fez. A mulher, porra, que cascateira, com certeza apertou o 22, essa daí, né? Essa daí é da escola Jair Bolsonaro, é bolsoloide, e ainda bem que, enfim, que a família não foi trouxa, que a família percebeu que há ali alguém que rouba, que não merece a confiança. 200 mil, velho, é muito dinheiro. Ela conseguiu passar um tempão, enfim, enganando a família e agora vai ter que pagar pelo que fez. E espero que não faça como a família Bolsonaro, que não fuja do Brasil. Já fez na hora de culpar o Lula, não vai fazer agora na hora de pagar a pena. Fica aqui, não corre não, vai pra Papuda. E se você ficar um bom tempo lá, quem sabe você vai ter a companhia do Eduardo Bolsonaro e do Jair, seus ídolos. É verdade, vai de arrasta aí. E tomara que ela se dê mal. Beatriz Souza, o Will mudar de ideia, arrumar um crush carioca? Não, pior que não, só zoeirinha só. O Nelo DVN deu um programa pra Letícia, isso graças a Deus, que aí ela fica longe do rolê. O Jalame Paulo perguntou, você conhece Ponta Grossa? Olha, Ponta Grossa, claro, toda tarde eu visito Ponta Grossa. Pelo amor de Deus. Achei que era outra coisa. Achei que era outra coisa. Meio cigarro de Birigui tu conhece? Birigui, saudade. Grande saudade. Birigui. Cadê turma tu de prefere Birigui ou Ponta Grossa? Olha, no embate. É disputa boa. Birigui é um pouco mais longo. Mas é melhor mais longo ou mais grosso? A cidade. A cidade tem que ser, não. Qual que é melhor? É melhor achar o meio termo, né? Pois é. E eu peço, inclusive, votos para você que é de Birigui. E de Ponta Grossa. Por favor, população de Ponta Grossa, apesar das grosserias da gente aqui, às vezes, votem em mim no Príncipe William. Que grosseria. Amo você. Ai. Vamos lá. Não sei nem pra onde que eu vou. Agora vou pro chat. O João Miguel de Cristo, que cara de pau essa neta, mas neto normalmente é escroto, né? Laboemba, minha cachorra tá dizendo que o Lula rasgou a almofada da sala. A gente vai botando a culpa no Lula. O velho não tem como se defender mesmo, você vai botando a culpa nele, coitado. A Rayane Vanderjust falou, só vi o Will comendo várias comidas veganas. Nossa, inclusive eu comi bem no Rio de Janeiro, viu? Fui num lugar chamado Teva Deli. Quem vai no Rio, vai lá, um lugar que serve uns lanchinhos veganos muito gostoso. Comi um hambúrguer de feijoada, muito bom no Rio. A comida do Rio é muito boa. O Marcos Rodrigues disse que a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. O César Augusto falou para parar de censurar o Guga. Se ele parar de tentar colocar o nosso emprego em risco, a gente para de censurar ele. Mas uma coisa, infelizmente, a gente precisa aí manter o nosso emprego. Oi, Gustavo.
A Cecília Vasconcelos falou, influenciador de política, Guga, quarto. Influenciador de política, eu não estou disputando. Como é que eu estou em quarto? Tem algo errado aí. Eu não estou olhando o ranking faz uns dias. Aliás, eu não olhei nenhuma vez ainda. Se alguém puder jogar aí as posições, eu ficarei grato. Mas não estou em quarto. Você tá em quarto em influenciador de opinião. Eu não tô em lugar nenhum. Tô em 50º, ninguém vota em mim, todo mundo me odeia. Cagado. Caramba. Enfim, galera, votem em mim no Príncipe William. O nosso querido príncipe está concorrendo no de jornalista de opinião. Não, jornalista de política. De opinião é você. Jornalista de opinião, não. Por isso que ele não vota em mim, ele fala a categoria errada. Não tá nada, eu sou idiota, desculpem. pouquinho. Jornalista de política. Votem no Príncipe William, jornalista de política, e eu estou lá no de opinião. E nós dois no jornalista influenciador. Entrem no Prêmio Inveja. Ô, Gu, agora falando em... eu tava falando sobre o Rio de Janeiro, eu fiz um tweet dizendo que no Rio de Janeiro as leis de trânsito são meio opcionais, assim, né? Eu peguei um Uber, ele parecia um Transformer voador. Eu nunca vi um golzinho GTI, irmão, andar tão rápido na minha vida. Eu tava no centro da cidade, tava indo pro Botafogo, fez em 10 minutos a menos o tempo de viagem que ele disse que ia fazer. Porque o aplicativo não contava que ele ia voando por sobre o trânsito, que foi o que mais ou menos que ele fez. E aí, no Rio de Janeiro usam muito mototáxi, né? No Rio de Janeiro eu vi, inclusive, muita gente usando mototáxi para se locomover na cidade. Aqui em São Paulo, de onde fala o Joe, essa polêmica ganhou mais um capítulo. É a polêmica das motos por aplicativo. A Justiça de São Paulo voltou a determinar a suspensão imediata. Tem alguém entrando no estúdio durante o programa. Que isso? O Vitinho. A Justiça de São Paulo voltou a determinar a suspensão imediata das atividades do Ubermoto e da 99 Motos na capital. A decisão foi do desembargador Eduardo Gouveia, que reforçou a multa de 30 mil por dia em caso de descumprimento. Antes disso, já tinha sido proibido por uma decisão semelhante em 16 de maio, mas as empresas continuaram operando e fazendo promoções. Chama print do preço. Chamando. Cadê o print do preço? Tá aqui no roteiro. Aí, ó. 40 centavos, Guga, a viagem de moto tava aqui em São Paulo. 40 centavos pelo 99 e R$4. R$0 do Morumbi pra Vila Olímpia. R$0. Ah, mas é pertinho também. É pertinho. Mas ainda assim, de graça, dá, né? Aí, ó. R$4,35. Só 40 centavos pra você quebrar a perna. Olha só. Isso, exatamente. Em janeiro de 2023, foi editado um decreto municipal que proibia moto por aplicativo em São Paulo. Em janeiro de 2024, Uber e 99 começaram a operar na cidade. Em 14 de maio, um juiz de... Isso já desse ano. Um juiz de primeira instância disse que a prefeitura podia regulamentar, mas não proibir. No dia 16 de maio, a Justiça de Segunda Instância suspendeu o serviço e fixou multa. No dia 22 de maio, o PROCON notificou as empresas. No dia 26 de maio, a Justiça reforçou a suspensão e a polícia abriu uma investigação. A nova decisão para suspender o serviço de moto por aplicativo veio depois de um acidente grave, que terminou com a morte de uma passageira. Larissa Torres, de 22 anos, morreu no último sábado depois de ser arremessada de uma moto que bateu na porta aberta de um carro parado na Avenida Tiradentes. Na queda, ela foi atropelada... Nossa, que tragédia. Na queda, ela foi atropelada por outro veículo. O motorista do carro também atuava por aplicativo. Aí... é foda. O caso será investigado como homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Mas, Guga, assim, abre o debate. Eu, William De Luca, não me verás na garupa de uma moto, seja ela de aplicativo ou não, no trânsito de São Paulo. No trânsito do Rio, então, jamais na minha vida. Já andar de carro, eu fico com medo no trânsito do Rio, imagine de moto. Em São Paulo... não me verás andando de moto no trânsito de São Paulo. Prefiro ir a pé, de ônibus, de metrô, de Transformer, mas de moto não andarei, porque o trânsito em São Paulo é muito selvagem. Inclusive, a gente tem muitos acidentes com mototaxista, com motoboy, com entregador, com motociclista que se machuca gravemente, né, aqui na cidade por conta do trânsito maluco que nós temos na cidade. Não contarás com o meu dinheiro, 99 Uber, nem Uber táxi, Uber moto. Eu já fiz, Príncipe, eu não vou mentir, eu já peguei moto para poder chegar em aeroporto, antes mesmo de Uber, quando tava começando o Uber, 2010, 2011, eu me lembro saindo do CQC da produtora, pedindo pro motoboy da produtora me levar até o aeroporto de Guarulhos, do Pacaembu, que era onde ficava o produtor. A internet de padaria. A internet de padaria. Olha lá.
Onde não? A internet de padaria deu uma travada. Volta com a história do começo. Eu já peguei moto para ir do Pacaembu, do estádio do Pacaembu, que é onde ficava a produtora do CQC, até o aeroporto de Guarulhos. Deus me defenda. Imagina, na chuva ainda. E fumando no capacete ali embaixo. Cara, na Só chuva, melhora. com a mochilinha E nas com uma costas. tartaruga nas costas. Só faltou isso? Que... Não, com uma mochilinha, levando sua roupa na mochila, indo com o motoboy da produtora. Nem tinha Uber naquela época, era o início ainda da Uber, foi 2011, estou falando de 2010, 2011. Eu pegando moto. Eu já peguei também no Rio, para ir pro UFC uma vez, que era na Barra da Tijuca. Eu tava em Ipanema, eu tinha que chegar no evento, na coletiva de imprensa, na hora certa. Porra, eu já fiz várias, mas é irresponsável. A chance de morrer existe. Infelizmente aconteceu em São Paulo com essa moça. A porta que foi aberta e que arremessou a garota da garupa dessa moto e fez ela morrer, aconteceu esse momento de abrirem a porta porque estavam brincando. Foi um acidente completamente trágico. A pessoa abriu a porta porque estava brincando ali dentro do carro, quis abrir a porta por brincadeira, a porta acaba bloqueando a passagem da moto e eles batem na moto, enfim, essa tragédia aí que a gente está vendo. E aí... Eu vou ficar os dois travados. Não vai voltar. Vai voltar, vai voltar. O Fernando Penido falou que a internet do Google fumou 200 baseados. O Herculano Silva falou vida louca, fumando cigarro debaixo de chuva. O Google é... O César Augusto perguntou, porta na moto? Não, um carro tava com a porta aberta e a moto bateu na porta do carro. Foi isso que aconteceu. Aí a moça foi arremessada e acabou morrendo. O João Rafael fumando no capacete, na chuva, numa moto. Sim, este é Gustavo Samis Catrucci Noblar. O que mais? O pastor Titorando, paga o boleto da internet, Guga. No Nela DVN, vem andar na minha garupa, Will, que isso? A Beatriz Souza falou que o Guga deve estar comprando ingresso pro Detal, por isso que a internet dele não está funcionando. Falou que tá uma fila, fila virtual pro ingresso do Detal. Inclusive, Detal, manda aí os ingressos aí pra nós do Rolê Série pra nós no Festival de Graça. Por favor. Por favor. Nunca te pedi nada. E é verdade, nunca pedi mesmo. Dessa vez é verdade. Que mais que tem aqui? O Pedro Meloni Nassar diz que tem que pegar mototáxi em Manaus. Aí é fera. Na época que eu morava em Santa Catarina, era muito comum. Porque eu saí de Santa Catarina tem quantos anos? 15 anos, por aí. Eu andava de mototáxi pra fazer matéria do jornal lá que eu trabalhava. Mas aí Santa Catarina é mais de boinho, o trânsito, não é? Lá, Navegantes, Balneário Camboriú, Itajaí, não é? Não tem um trânsito selvagem como é o trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu até me arriscava. Aqui, jamais. O filho do Jalambipau tá aqui hoje. É o Gé Badura. Às vezes é melhor quando a internet trava, Guga. A gente não precisa ouvir você. Ai, vamos pra onde agora, Letícia? O roteiro tá acabando já. Não vai dar programa. Programa também. Henrique Balloon tá aqui hoje. Tem o quê? Henrique Balloon is in the house. Eu não fazia Eu tempo que eu bem não via que você, saí Henrique Balloon tá hoje, aqui. mais cedo, então... Por que você tem que ir embora mais cedo, Letícia? É o E Glorioso mais que vai do estar em campo E mais hoje. do que isso, o que a gente tem a ver com isso? E daí também? Eu tô nem aí, tô só te respondendo. Você tá triste aí que o roteiro tá acabando. Alô, Márcia Cunha. Trocar o roteirista do rolê. Guga Noblar, uma notícia boa. Novo candidato aí. Essa você não viu que você já estava aqui esperando para começar o programa. Você viu que vai ser candidato, Guga? Quem será candidato? A deputado federal? Rico Melquiades. O ex-campeão da Fazenda, que depois da CPI das Bets, recentemente agora vai querer sentar na cadeira de deputado federal em Brasília. Em entrevista ao portal do Léo Dias, excelente fonte pra gente ouvir, o influenciador anunciou que pretende disputar uma vaga por Alagoas nas eleições de 2026. Segundo ele, o sonho não é de agora. Abre aspas. Desde o tempo do programa do Rodrigo Faro que eu queria, mas o contrato não deixava. Disse, sem vínculo com emissoras, ele disse que agora chegou o momento. O Rico já teve passagens, inclusive, como assessor parlamentar. E se vai dar certo, ele mesmo respondeu. Vamos ver, né? Então aí, Guga Noblar, já imaginou o deputado federal Rico Melquiades? E por que partido Rico Melquiades seria candidato a deputado federal, Gustavo? Olha, eu espero que... Eu não conheço realmente o histórico político do Rico. Eu tô torcendo
para que esse sujeito não seja um reacinha, porque estamos cansados de reaça. Mas qual que é a chance, né, Guga? Qual que é a chance? Olha, ele é homossexual e ele é nordestino, então, pelo menos pode ser. Em 2022, o Rico Melquiades, em entrevista também ao portal Léo Dias, disse o seguinte: não sou Lula nem Bolsonaro. Ele disse que era pré-candidato pelo Partido Verde. Só que o Partido Verde agora, ele tá junto com o PT, né? Ele tá numa... O Partido Verde aliado, numa federação. Numa federação, Tá numa federação. E aí ele disse, em 2022, abre aspas, já trabalhei com política e o estado de Alagoas é muito carente, cheio de pessoas realmente carentes que precisam de vários políticos que trabalhem de verdade. Como já trabalhei nesse ramo, decidi tentar. Eu fazia um trabalho social, ajudava os moradores como podia. Quero usar minha visibilidade para fazer o que sempre quis, ajudar ao próximo. Tenho a pretensão de entrar sim. E aí, ele ainda disse que vai usar... É de 2022, então ele diz assim, ó, era o slogan dele, rico a fazenda, rouba mais faz. Sério? Matéria do Léo Dias. Tá questionando a lisura jornalística do Léo Dias, Gustavo? Imagina, jamais. A fera apuração. O Léo Dias, ele pelo menos tenta apurar mesmo. Mas não que ele acerte sempre, mas pelo menos ele tem essa intenção de apurar. Às vezes ele se precipita, talvez. Agora o Rico, vamos ver. Travou de novo, não, né? Não, Travou, não. Só o Léo Dias. Alô, Jurinho. Porra, o Léo Dias, né? Léo Dias. Travou a transmissão durante a matéria do Léo Dias. Foi o que eu falei. Foi. Travou. Ele travou naquela transmissão do Papa. Ele achou que já tinha um Papa novo. Papa novo! Temos um novo Papa! Foi muito... Foi bem travado esse dia. Enfim, vamos lá, Rico. Não faz isso com o Brasil. O Congresso já tá uma porcaria. A gente não precisa de mais uma pessoa outsider só porque tá famoso achando que pode virar político. Política é para quem realmente se dedica a essa prática, quer de fato entende, né, quais são as mazelas e se dedica, estuda. Não é só porque apareci na Fazenda e ganhei a Fazenda que eu vou virar político. Espero que não seja essa a sua intenção se um dia você de fato entrar na política. Inclusive nada contra, viu, gente? Eu sou a pessoa mais antiproibicionista que existe, assim. Só não recomendo trabalhar sob influência de qualquer coisa. O Guga, por exemplo. Eu sou pedra de crack. O Guga é o maior usuário de substâncias entorpecentes que existe. Mas, para trabalhar, ele vem limpo. Para trabalhar, ele vem. Pois gente. Não, mas é isso. E não compre, plante. Enfim, como diria o D2. Vamos para onde agora? Pro melhor que você não viu. Vai, Léo. O Candomblé esse final de semana aconteceu a virada cultural em São Paulo e os vídeos do centro movimentado e mais seguro pipocaram na internet. Quem diria que ocupar o centro da cidade com eventos culturais iria trazer mais segurança para as pessoas, não é mesmo? Roda o vídeo. Pois é. São Paulo tá por tudo. Pode vir, gente, pode tirar foto, mexer no celular. Ninguém rouba. Tem mais um. Taca ali o outro. Esse é o centro de São Paulo, em plena virada cultural 2025. Olha o Teatro Municipal, maravilhoso. Eu adoro a virada. As ruas tomadas, a madrugada começando e a virada acontecendo a todo vapor. Mas Gustavo, Vitão, você foi, conte para nós como foi o evento. Foi incrível, tinha segurança, tava tudo iluminado, o centro tava absurdo, lotado de gente, muito bom. Infelizmente, o Ricardo Nunes lacrou nessa. Mas assim, quem diria que trazer vida ao centro de São Paulo, a uma região tão abandonada e tão degradada por sucessivas gestões que abandonaram o centro de São Paulo, iria fazer ele ficar mais seguro, Guga? Quem já poderia imaginar que alguma coisa do tipo poderia acontecer? Mas a intenção de se criar a virada cultural era essa. Quando o Serra
e vamos fazer justiça, né? Quem criou foi o José Serra. Criou a virada cultural, era exatamente para trazer mais vida e, portanto, mais segurança e, portanto, mais comércio e etc. ao centro de São Paulo. Para poder fazer com que as pessoas se interessem de novo a sair por essas regiões. É para isso que serve a virada cultural. Um dos grandes objetivos é esse. E que bom que funcionou, está funcionando. E que bom que o prefeito atual também, de certa maneira, entendeu a importância da virada. Eu acho que o que alertou ao Nunes, né, sobre a importância de se investir mesmo nisso foi até o que o Paes está fazendo lá no Rio de Janeiro, esses eventos que ele tem feito de trazer realmente popstar lá para o Rio, de alguma maneira despertou uma certa disputa com o Ricardo Nunes. E eu acho que nessa virada cultural o Ricardo Nunes quis dar um pouco uma resposta a isso. A essa imagem de que não é o Rio que faz os eventos, não, a gente também faz. Então eu acho que essa competição com o Eduardo Paes acabou talvez reforçando para o Nunes a necessidade de se investir para valer na virada cultural, e essa, pelo jeito, a repercussão está sendo excelente. Que bom, e que a virada cultural não acabe nunca, porque, como a gente viu, ela tem esse potencial mesmo, né, de reviver a cidade. O Daniel Balaguer, Will, você curte uma virada? Às vezes. A Marta que criou a virada? Estão dizendo. Não, foi o Serra. Foi o Serra, tá certo. Foi 2005, primeira edição foi 2005. O prefeito era o Serra. A Marta criou um monte de coisa. Essa não, essa foi o Serra mesmo. Foi na gestão Serra Kassab, né, na verdade, que o Serra depois deixou a prefeitura. Eu lembro que era o Serra. Que loucura. Curiosamente, você com memória boa, né, Guga? Que é uma coisa que a gente não sabe. Por que será? Eu sou bom em decorar algumas coisinhas. Eu tenho uma memória boa, Príncipe. A Lígia fica impressionada com a minha memória também. Qual que é o aniversário das suas filhas? Olha, aí você apelou. Aí você apelou. Vamos lá, Gustavo, sem olhar no celular. Olha pra câmera, olha pra câmera. 21 que é o dia do Príncipe. Ih, travou. Ah, olha a conveniência da internet. Ele que puxou o cabo. Tá vendo a mãozinha ali embaixo ali? Travou. E aí? Aniversário da... Eu errei o nome da filha só, mas eu acertei a data. Tranquilo. Errou só o nome da filha, que é uma coisa normal pra pessoa que tem memória boa. Normal. Não, porque eu falei o nome da segunda. Nasceu a segunda, a Eva nasceu dia 21. 21 de setembro, isso, que é meu aniversário também. E no dia... Aí realmente complica o de outubro. Mas dia 6 ou 7 de outubro é dia 6, né? Ou é dia 7? Eu não sei, Guga, a filha é sua. Lígia, ela tá aí, a Lígia? A Lígia não tá aqui. Então não vai dar. Infelizmente ficaremos sem saber a verdade porque a pessoa responsável da regulamento não está. Ai, Gustavo. Vamos lá, Gustavo, falar sobre a Annabelle. A Annabelle sumiu, Guga. Rolou na internet que a boneca Annabelle tinha sumido durante uma excursão paranormal nos Estados Unidos. E até incêndio de uma mansão histórica foi associado ao sumiço. Já foi suficiente pra galera entrar em polvorosa. Ai, vou espirrar. Saúde pra mim. Cadê o boato, tipo, da Annabelle? Tem o boato ou só tem o desmentido? Ô, gente, qual foi a única regra que o Ed e a Lorraine... Peraí, que eu tô nervosa. A única regra era não tirá-la de casa e não tirá-la da caixa. Em hipótese alguma, vamos transportar ela de um museu pra outro. Pra que tira da porra da pizza essa boneca? E aí, vocês vão fazer o que agora? Explica aí pra mim. Eu não tô bem. Eu tô desesperada. É tão longe daqui, entendeu? Tipo assim, onde a Annabelle fica é tão longe da gente. Mas mesmo assim, é um espírito. Pode estar em qualquer momento. Muito irresponsáveis. Como que eles deixam a Annabelle sumir, velho? Ô, Guga, eu não vejo filme de terror. Me deixa levemente ansioso. Eu já tenho ansiedade atacada, então eu não vejo filme que vai me dar sustinho. Eu não gosto de filme de sustinho. Não gosto. Direito meu. Não vi a Annabelle, mas me disseram que o filme é inspirado numa boneca real. Só que depois do boato... que ela tinha sumido, foi necessário que o investigador principal da Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, o Dan Rivera, desmentir. Põe aí. Continua. Hey guys, this is Dan. I'm here right at the museum right now. I just want to show you guys that Annabelle is in the Warrens Occult Museum. Teve que desmentir, Guga. A boneca original fica exposta aí, ó, no Museu Oculto Warren, em Connecticut.
O museu é um lugar cheio de relíquias assustadoras recolhidas pelo casal Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais, que diz ter encarado mais de 10 mil casos sobrenaturais. Foi de lá que saiu a inspiração para a trilogia Annabelle, para a franquia Invocação do Mal. Então tá aí, Guga, acharam a Annabelle de volta, a Annabelle não sumiu. Mas aproveitando que a gente tá falando de filme de terror, hoje vamos vencer o roteiro inteiro. Ô, glória a Jesus! Premonição, com o sucesso do filme Premonição, Premonição eu assisti, Premonição eu acho legal. O produtor do filme, Craig Perry, brincou durante uma entrevista sobre a possibilidade de ambientar o próximo filme no Brasil. E a internet brasileira se agitou com abrasileirar as possíveis mortes bizarras. Cadê? Põe aí. Olha aí, vamos fazer o próximo filme no Brasil. Cadê as sugestões de morte do filme? Ó, isso aí, ó. Sair, irmão? Com certeza. Aí, ó, chuveiro elétrico também. Dá o plaque, a pessoa já caiu morta. Primeira cena do filme sendo com ela, a barca em festa da cidade do interior. Essa mata. Essa pessoa voa. Cadê? Tem mais? A extensão explodindo depois de fazer uma gambiarra com a hélice do ventilador sem tampa, arrancando a cabeça de alguém, bondinho caindo atrás de chegar, antes de chegar no Pão de Açúcar. Não faltam ideias. Tá aí, Guga. Annabelle desapareceu. Panela de pressão também é uma possibilidade boa. Annabelle sumiu, mas na verdade não sumiu. E a premonição pode acontecer no Brasil, Guga. Tem muita coisa pra acontecer no Brasil que pode render aí mortes pra premonição. Esse eu assisti. Inacreditável. Olha, a Annabelle parece que ela foi vista passeando com a boneca da Xuxa e com o boneco do Fofão. Agora, curiosamente, você não acha que é curioso o Annabelle sumir quando o Eduardo Bolsonaro tá nos Estados Unidos? Ah, sim. Tem que ter uma ligação. Eu acho que faz sentido. Ela viu que, não, agora tem alguém pior do que eu aqui. Eu vou embora. Olha, sempre tem, né, uma cascata com boneco, né? Quando a gente era criança, era a boneca da Xuxa, o Fofão tinha uma faca dentro dele, era um papo desse. Que ele tirava a faca e atacava a criança na madrugada. Boneca inflável. Né? Boneca... Olha, sempre que eu vai chamo ter de uma adulto reborn. Adulto reborn é boneca inflável. Reborn. Já conheci uma adulta reborn uma vez. Mas... Não conta não. Deixa abaixo. Porque tinha lá na produtora. Deixa abaixo. Não, enfim, tinha lá na produtora uma boneca reborn. Mas o Fofão, a Xuxa, agora a Annabelle sempre vai ter uma cascata, né, envolvendo boneco. Não sei por que tem essa tradição. E não caiam em nada que for sobrenatural, galera. Não cai nesse papo. Lembra que tinha um padre, aquele padre que passava, acho que era no Fantástico, né? Padre Quevedo. Padre Quevedo. Grande Quevedo, 1 milhão. Quebra meu dedo. Isso não existe. Não existe. Ele era maravilhoso. O Padre Quevedo, ele pagava, era padre, hein? Ele falava, se você provar qualquer coisa sobrenatural, eu te dou 1 milhão. Melhor era o Padre Quemedo, do Hermes e Renato. Isso era bom. Maravilhoso, Hermes e Renato adorava. Então, assim, aprendam com o Padre Quevedo. Não existe. Se tiver, vai ganhar 1 milhão, porque não tem nada sobrenatural, galera, infelizmente. Até gostaria desse, mas... Guga Noblar, vamos agora lembrar que nós precisamos conversar, Guga. Hoje à noite, 7 horas, precisamos conversar. Olha os temas do Precisamos Conversar de hoje, Guga. O boom da Tadalafila. Por que homens jovens estão tomando um medicamento para disfunção erétil? Você manda às vezes, Guga, uns 20 miligraminhas de Tadalafila só para dar um brilho? Se você usar 20 de Tadalafila, você vai ficar 3 dias quicando. Nossa, 3 que delícia. dias. Peraí 3 dias quicando, velho. Peraí que eu vou entrar no aplicativo para pedir aqui. 3 dias? 3 dias quicando. Olha, a primeira vez que eu inventei de usar na minha vida um remédio desses... Conta, Guga, conta. Mas a primeira vez foi bizarro, porque nem é engraçado. Assim, é bizarra a história. Eu tava com a minha namorada, peguei, tomei... A gente entrou quando a gente tava entrando no motel, que eu passei da entrada, toco o telefone, era o meu chefe na época falando, corre pro aeroporto que um avião desapareceu, era o avião da Gol, aquele que perdeu a asa e caiu, então eu só dei a volta no motel, saí e fui cobrir. E tô fazendo a cobertura toda de piroca dura. Guga Noblar. Mas aconteceu de eu ter que fazer uma cobertura logo depois de tomar, e não pude aproveitar, foi a primeira vez que eu tomei. Enfim... Bem, complicado. Com
com essa história, terminar o programa. com essa história edificante, esse é um dos temas do Precisamos Conversar. Certamente o debate vai ser de nível muito maior do que foi a história de Guga Noblar. Vai ter a revolução do diálogo sobre menopausa. Finalmente estamos falando abertamente sobre a sexualidade e o corpo feminino na maturidade. E o fenômeno do pastor mirim, que a gente já falou aqui no Rolê Sério, mas certamente lá será falado de forma muito mais inteligente do que esses dois estúpidos falando aqui durante uma hora. Não perca logo depois do Série Notícias segunda edição, com Márcia Tiburi, Açucena, Nina Silva, Zara e Juliana Baroni, a nossa querida Paquita, a partir das 7 horas da noite. Entre no grupo de Zap do Precisamos Conversar, série.com.br/Precisamos Conversar. E lembrando que quinta-feira tem o Doc do Malafaia estreando ao vivo aqui, Juju Dalpiva, Igor Melo, Eduardo Moreira. O Igor Melo tá parecendo o tio Chico nessa foto. Acabaram com o pobre do Igor Melo. Mas ele é gente boa, botafoguense. Quinta-feira, 29 de maio, 8 horas da noite, ao vivo, você se inscreve, retirando o seu ingresso, se inscrevendo através de qual link, Guga Noblar? Qual link, minha querida Rayane Vanderwurst, Priscila Carvalho, Elisângela Dantas, nosso querido César Augusto, entrem todos no rolê icl.com.br, rolêicl.com.br. Mariana Martins, o Henrique Balum, Daniel Balaguer, que tá aqui todo dia. Eu quero todos lá no rolêicl.com.br, rolêicl.com.br. Dá tempo de entrar ainda, claro. A nossa Alba Evaristo, Jalambi Pau, José Adorno, o João Rafael, Aurino. Entrem, e a Elma Maria. Entrem agora lá no rolêicl.com.br, rolêicl.com.br e acompanhem esse doc maravilhoso. Sem berrante hoje. Acabou. Fiquem agora com o Chico Pinheiro Entrevista. Chico Pinheiro Entrevista, reprise. Acabou. Passamos o tempo. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras. Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir e aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia. Rolê de sério.